Será que a questão de Deus pode ser solucionada por evidências científicas? Neste livro, mostro que pode e que já foi a favor de Deus. Mas a evidência é sutil e a nova ciência, dentro do primado da consciência que proporciona o contexto para a evidência científica, baseia-se na ideia da física quântica, que para muitos ainda equivale a falar grego, e por isso a mensagem demora para penetrar as consciências científica e popular. Nestas páginas, busca-se acelerar a nova aceitação de Deus em nossa sociedade, em nossa cultura. Um ponto precisa ser esclarecido desde o início. Qual é o Deus que a ciência está redescobrindo? Todos sabem que até as pessoas religiosas que muito falam sobre Deus não conseguem chegar a um acordo sobre o que é Deus. O que a ciência está redescobrindo? Um Deus cristão, um Deus hindu, um Deus muçulmano, um não-Deus budista, um Deus judaico ou um Deus de uma dessas religiões menos populares? A resposta é decisiva. O que quase ninguém sabe é que no núcleo esotérico de todas as grandes religiões há muito mais concordância sobre a natureza de Deus. Mesmo no nível mais popular, a maioria das religiões está de acordo sobre 3 aspectos fundamentais de Deus. O primeiro aspecto é que Deus é um agente de causação acima da causação que provém do nível terreno e mundano. Segundo, há níveis da realidade mais sutil do que o nível material. E terceiro, há qualidades divinas. O amor é uma das mais importantes, às quais todas as pessoas deveriam aspirar e que a religião deseja mostrar e ensinar. Qual é o Deus que a ciência está redescobrindo? Por enquanto, basta dizer que o Deus redescoberto pela ciência tem todos esses 3 aspectos importantes. Apresento aqui 2 tipos de evidência científica para a existência de Deus. O primeiro tipo de evidência científica para a existência de Deus é o que chamo as assinaturas quânticas do divino. A física quântica nos oferece novos aspectos da realidade, as assinaturas quânticas. E para compreendê-las, explicá-las e apreciá-las, somos obrigados a introduzir a hipótese de Deus. Um exemplo é a não localidade quântica, a comunicação sem sinal. A comunicação normal é uma comunicação local, realizada por meio de sinais que transportam energia. Mas, em 1982, Alan Aspect e seus colaboradores confirmaram em laboratório a existência de comunicações que não exigem esses sinais. Até agora, havia a crença de que esses fenômenos de assinatura quântica só aconteciam no mundo submicroscópico da matéria e que, por isso, não eram importantes para o mundo macro. Mas, neste livro, discuto e demonstro que essas assinaturas quânticas também devem ocorrer em nossa dimensão humana e que, de fato, acontecem e proporcionam evidências indiscutíveis para a existência de Deus. Vários grupos experimentais em conexão com diversos fenômenos diferentes encontraram estas evidências em laboratório. O segundo tipo de evidência científica para a existência de Deus envolve aquilo que as religiões chamam domínios sutis da realidade. É fácil rotular esse tipo de evidência como algo pertencente a problemas impossíveis, que exigem soluções impossíveis, do ponto de vista materialista, é claro. Um exemplo pode esclarecer esta questão. Recentemente, tem surgido muita controvérsia sobre teorias criacionistas / desígnio inteligente versus evolucionismo. Por que toda essa polêmica? Porque mesmo depois de 150 anos de darwinismo, os evolucionistas ainda não têm uma teoria à prova de falhas. Não podem sequer explicar os dados fósseis,
especialmente as lacunas fósseis, e também não podem dar explicações satisfatórias sobre como e por que a vida parece ter sido projetada de forma tão inteligente. É isso que abre espaço para a controvérsia. Uma avaliação científica honesta, sem preconceitos, das teorias e dos dados seria a seguinte: nem o darwinismo, nem sua síntese recente com a genética e com a biologia populacional, chamada neodarwinismo, concordam com todos os dados experimentais. Assim como propostas, teorias como o criacionismo e o desígnio inteligente têm pouco conteúdo científico, mas existem dados incontestáveis que apoiam as ideias fundamentais da evolução e do desígnio inteligente. Abre parênteses, mas não do criacionismo baseado na Bíblia. Fecha parênteses. A chave neste sentido seria perguntar: haverá uma alternativa para ambas essas abordagens que concorde com todos os dados? Minha resposta é sim, e vou demonstrá-la nesta obra. Porém, a resposta exige a existência de um Deus com poderes causais e de um corpo sutil que atua como gabarito da forma biológica. O materialismo não permite nenhuma dessas duas entidades, e assim, problemas impossíveis requerem soluções impossíveis. Um outro exemplo envolve o processo do significado. O filósofo John Searle e o físico Roger Penrose demonstraram que os computadores apenas podem processar símbolos, não o significado que os símbolos podem representar. Precisamos da mente para gerar e processar significados, mas como a mente interage com a matéria? O antigo problema dualista da interação corpo-mente ainda nos assombra. É por isso que mostro que a hipótese de Deus é essencial para resolver o problema da interação corpo-mente, e neste novo e, abre aspas, impossível, fecha aspas, contexto, nossa capacidade criativa para processar um novo significado nos oferece muitas evidências científicas tangíveis da existência de Deus. Se a boa novidade é que esta evidência de Deus já existe, então o que devemos fazer a respeito? Bem, primeiro devemos reformular nossa ciência dentro da hipótese quântica de Deus e demonstrar a utilidade dessa hipótese fora da física quântica. Nas páginas que se seguem, demonstro que essa hipótese resolve todos os mistérios ainda não resolvidos da biologia, a natureza e a origem da vida, as lacunas fósseis da evolução, o motivo pelo qual a evolução procede do simples para o complexo, pois os seres biológicos têm sentimentos e, misteriosamente, uma consciência, apenas mencionando alguns. Também veremos que dentro da hipótese quântica de Deus, a psicologia profunda de Freud, Jung e Hillman, baseada no inconsciente, será complementar à psicologia, digamos, elevada dos humanistas e transpersonalistas de tempos recentes, como Rogers, Assagioli, Maslow e Wilber, com base na transcendência ou superconsciência. Hoje, essas duas psicologias são vistas como caminhos definitivos para a compreensão de Deus em nossas vidas. No entanto, há outros aspectos da hipótese quântica de Deus que cada um de nós pode compreender e até fazer fruir. A nova ciência confere validade à nossa atual preocupação com o significado, embora a visão materialista de mundo esteja se esforçando ao máximo para prejudicá-la. Também é importante o fato de que uma ciência baseada em Deus coloca a ética e os valores em seu lugar correto, no centro de nossas vidas e sociedades. Podemos não gostar de alguns aspectos de algumas das antigas religiões que até aqui eram as únicas proponentes do conceito de Deus, mas precisamos concordar a respeito de pelo menos uma coisa: todas as religiões deram ética e valores,
como o cultivo da piedade para as nossas sociedades, que foram corroídas pela atual visão materialista de mundo, com resultados devastadores para nossa política, economia, negócios e educação. Com a redescoberta científica de Deus, assim como redescobrimos também a ética e os valores, ganhamos a oportunidade de revitalizar modernos sistemas sociais como a democracia e o capitalismo, que tiveram sucesso durante algum tempo, mas que atualmente parecem ter ficado paralisados diante de dificuldades aparentemente intransponíveis. A preocupação com significado, ética e valores é importante para a evolução da humanidade. A mensagem final deste livro é o que chamo ativismo quântico, a combinação entre o atual ativismo da mudança do mundo e os esforços para nos alinharmos com o movimento evolucionário do todo. Se esta etapa exige que nos envolvamos com a criatividade e saltos quânticos para processar significado e valores enquanto nos dedicamos aos assuntos do mundo, que assim seja. No mínimo, isso irá proporcionar um novo sentido e valor para nossas vidas. Na melhor das hipóteses, irá abrir caminho para uma nova era de iluminação. Tenho profunda gratidão por todas as pessoas que contribuíram para a redescoberta de Deus, assunto que aqui será tratado. Os nomes são muitos e me sinto impedido de citá-los um por um, com a exceção de minha esposa Uma, que também é minha parceira em minha atual prática espiritual. Agradeço a todos os ativistas quânticos que trabalharam comigo no passado e que estão trabalhando comigo no presente, e também àqueles que irão se dedicar ao ativismo quântico no futuro. Finalmente agradeço a meus editores pelo belo trabalho de produção deste livro. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.